Em live realizada na madrugada desta quinta-feira, o senador Marcos Duval afirmou que Jair Bolsonaro e Daniel Silveira teriam tentado coagi-lo para que ajudasse em um alegado golpe de Estado. Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Mais tarde, em conversa com a imprensa, o parlamentar recuou da primeira versão e disse que havia sido convidado por Silveira para uma reunião onde surgiu a proposta de gravar secretamente o ministro Alexandre de Moraes. A proposta não partiu dele, não, partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa, como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo, possivelmente o presidente poderia dizer, então vamos pensar nisso. Mas ele estava ali tentando convencer eu e ele dessa possibilidade. Duval, no entanto, negou e disse que Daniel Silveira foi insistente. Insistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e queria isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi. O senador afirmou que a proposta partiu somente do ex-deputado Daniel Silveira e não de Bolsonaro, como havia dito anteriormente. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Ele não falou, senador, pensa, não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. E disse que quando envolveu o ex-presidente no caso, estava nervoso. Isso foi da fala com o pessoal do MBL. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? E comecei a ser massacrado de mensagens, traidor. Quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tiraram essa informação. Então eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde 5 da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho, e eu era quase meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo que você ficou nervoso, você fala coisas que qualquer discussão de casal depois se arrepende do que faz, mas isso daí não aconteceu, foi falado, mas não é Marcos Duval também havia falado em deixar o cargo de senador, mas decidiu seguir no que chamou de missão que assumiu perante a sociedade. É nosso primeiro destaque do programa de hoje. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, com a repercussão por aí, Zé, com a situação de momento. Boa noite, salve Zé. Foi o que movimentou hoje o mundo político por aqui, mas todo mundo meio tranquilo ainda sobre os resultados objetivos. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, trata-se de uma acusação muito pesada, séria demais, que mexe com a imagem do país e mexe aqui internamente na política e até nas nossas vidas, né? Não poderia ser feita num rompante ou vomitando, foi um termo que ele usou, né? Vomitando a raiva, desta maneira. E ele já recuou em vários pontos e deixa, nas conversas ali, nas entrelinhas, né, deixa transparecer que tem muito mais informações e que não pode dar essas informações. Marcos Duval é um senador da República, eleito pelo Espírito Santo. Ele não tinha nenhuma outra experiência política. A especialidade dele é investigação e inteligência. Então ele não é qualquer um, não. Uma pessoa
que treina policiais em altas habilidades. Ele treina, inclusive, policiais norte-americanos. Já fez treinamento na SWAT, por exemplo, ele ministrando cursos e palestra. É um palestrante na área de segurança pública e um empresário muito bem sucedido nesse setor. Então, dizer que ele raciocinou mal, que foi mal entendido e que não sabia onde estava entrando, isso não cabe. Ele é um profissional, um instrutor na área de investigação e de inteligência. Dá a impressão de que o senador Marcos Duval, na verdade, é um agente duplo, né? De que ouvia ali as conversas do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e levava tudo para o ministro Alexandre de Moraes. Ele mesmo disse que quando viu a proposta do deputado Alexandre, levou imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes. E o recuo dele é a falta de provas, né? Ele não tem como provar. Quando ele entendeu a seriedade desta conversa, desse rompante, desse vômito, segundo ele, né? Aí ele teve que recuar. O senador Marcos Duval falou em renunciar ao mandato do Senado. Eu até acredito mesmo. Ele está insatisfeito. Ele me disse em 2 outras oportunidades que estava insatisfeito, que não gostou da atividade política e que não iria se candidatar novamente. E ele disse também que chegou, isso já uma conversa anterior, chegou e disse: eu não quero aposentadoria integral. Aí disseram: não, aqui nós não temos isso. Eu não quero 20 salários por ano. Não, aqui nós não temos isso. E várias coisas que ele imaginava de como seria o Senado. Caiu na real que o Senado é diferente. É preciso lidar com várias linhas, vários assuntos, né? E que não é tão rentável, estou me referindo ao exercício propriamente dito do mandato. O que dá muito dinheiro são os paralelos, né? E isso, ele disse que não alavancaria, que não iria se intrometer neste assunto, tá certo, né? E ele se ressente dos resultados econômicos da atividade dele do Senado, que a atividade empresarial dele dá muito mais dinheiro do que isso. Ele tem uma empresa de segurança especializada, dá palestras pelo mundo inteiro e treina policiais, ou seja, ganharia muito dinheiro fora do Senado Federal. Mas não é disso que nós temos que nos preocupar, mas sim com o que aconteceu nessas conversas. Eu posso testemunhar aqui que eu conversei várias vezes com o presidente Jair Bolsonaro, e inclusive depois da derrota nas urnas, né? E o presidente me dizia: olha, eu vou entregar esse país muito melhor do que eu recebi, o que é uma verdade, né? Mas ele dizia ali, falando que vai entregar o país, que não ia participar de golpe, que não estava pensando em continuar no poder, e foi isso que eu entendi durante todo o tempo. Por isso mesmo eu sempre transmiti aqui nos Pingos nos Is essa certeza, né? De que iria, porque o presidente da República me falava: vou entregar esse país muito melhor do que eu recebi. A outra frase dele: o Brasil não merece passar pelo que está passando, que é outra realidade, né? Não merece mesmo passar pelos solavancos que vem passando nos últimos dias. Agora, a novidade disso aí é que já há um debate ainda, ninguém sabe, na atividade política só se toma uma atitude política se a pessoa vai ser beneficiada, né? E ninguém sabe ainda quem será beneficiado por esse episódio do Val, né, que ele está falando, e por isso mesmo não há certeza, mas a indicação é de investigação desse processo através de uma CPI, e que venha mesmo essa investigação. Todo sol é muito bom, é um detergente muito bom em se tratando de atividade pública, transparência. Nelson Kobayashi, queremos ouvi-lo também. Koba, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota, e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Bom, uma coisa me chamou a atenção aqui, o Zé fala a respeito da história, né, do currículo do Marcos Duval, senador pelo estado do Espírito Santo, e é de fato um especialista em inteligência e em investigação. Resta saber inicialmente que inteligência é essa
que o Marcos Duval é especialista, porque não pareceu muito inteligente esse discurso assodado, precipitado, atabalhoado, durante uma live, numa madrugada, com ali afirmações, imputações criminosas gravíssimas, seríssimas, contra um ex-presidente da República. Então, assim, se tiver fundo, isso precisa, claro, ser investigado, mas não é dessa forma que a melhor inteligência recomenda que seja feita. Então, é importante a gente ver em quais circunstâncias essa afirmação foi feita, né? Alguém que parecia que estava ali nervoso, a gente não pode considerar palavras ditas no calor das emoções. E me chama a atenção também que, além de ser especialista em inteligência, ele também é especialista em investigações. Inclusive, é um instrutor da SWAT americana. E aí eu fico me perguntando quais são as instruções que o Marcos Duval dá aos policiais norte-americanos, especialmente em interrogatório. Porque no interrogatório a gente tem que tomar muita atenção em relação às contradições. Porque em relação a um fato que é dito, ok, mas para garantir a validade, a credibilidade desse fato, é necessário que se façam perguntas a respeito das circunstâncias em volta desse fato. Em que local, com quem, de que forma você foi até esse local, estava dia, estava chovendo, estava sol, tinha mais pessoas em volta, o que vocês estavam fazendo, se alimentaram, não se alimentaram, tinha... Enfim, as circunstâncias. E aí, vendo as circunstâncias que estão envoltas dessas afirmações ditas pelo senador Marcos Duval, a gente já se depara com algumas contradições de início. Primeiro, segundo ele relatou à revista Veja, esse encontro teria acontecido no Palácio da Alvorada. Já agora, depois da repercussão da live, ele deu entrevista à Folha de São Paulo e na entrevista ele começa dizendo que esse encontro teria acontecido no Palácio do Jaburu, fala isso meio sem muita certeza, e na mesma entrevista à Folha de São Paulo, ele fala que foi na Granja do Torto. Então, 3 versões diferentes a respeito do local em que esse encontro teria acontecido, a respeito da localidade, onde isso aconteceu. Será que a pessoa se esquece? Ele é um senador, um policial, alguém que tem experiência em inteligência e investigação, deveria estar atento aos detalhes. Se ele não estava atento nem aonde ele estava, imagine só qual é a credibilidade que a gente tem em relação a essa afirmação. Mais do que isso, agora a gente vê também um dizer e um desdizer a respeito das afirmações feitas nessa live. Ele falou com todas as letras na live que houve uma tentativa do Bolsonaro. A pessoa a quem ele atribui a tentativa de golpe foi exatamente a pessoa do ex-presidente. Hoje ele desdiz. Ele fala que o presidente Bolsonaro estava na mesma condição que ele, que era de alguém ouvindo as palavras ditas pelo Daniel Silveira. E chama atenção também essa questão, né? Porque na live ele fala que a tentativa foi do presidente Bolsonaro se utilizando do Daniel Silveira como um interlocutor dessa vontade. Aí me causa mais uma dúvida, uma questão. Será que o presidente Bolsonaro ia escolher o Daniel Silveira para fazer essa interlocução de uma proposta criminosa? O Daniel Silveira, que é uma pessoa que tem um X nas costas, gigantesco, alguém que está em evidência. É alguém que está monitorado, fiscalizado, tornozeleira eletrônica, tem todas as redes bloqueadas. É alguém que está no máximo da evidência dos olhos do judiciário e dos órgãos de investigação. Não parece muito crível que o presidente Bolsonaro escolheria alguém como Daniel Silveira para levar uma proposta criminosa ao senador Marcos Duval. E mais do que isso, mais falta de credibilidade no que diz o senador Marcos Duval, porque nessa mesma live, né, nesse mesmo período, ele fala que vai deixar o Senado. Hoje já não vai mais deixar, vai continuar por conta dos seus assessores, da sua equipe. Então, assim, eu acho que o senador Marcos Duval precisa mesmo tirar um tempo para refletir, porque está dizendo, desdizendo, se contradizendo, e credibilidade ele já não tem mais para exercer esse mandato tão importante que é o mandato de um senador da República. Bom, na sequência, as primeiras análises também sobre esse caso do Roberto Mota e do Thiago Pavinato, mas antes temos um chamado da nossa equipe em Brasília, porque o senador Marcos Duval já prestou depoimento sobre essas declarações e quem acompanhou foi a repórter Berenice Leite. Ela traz agora informações ao vivo pra gente. Boa noite, Berenice.
Olá, boa noite a todos. Olha, eu falo direto aqui da sede da Polícia Federal em Brasília, onde o senador Marcos Duval presta depoimento nesse momento. Nós acompanhamos aqui tudo de perto, ele chegou em um carro prata, não falou com a imprensa, esse depoimento que foi marcado para 5 horas da tarde, chegou pontualmente, como eu disse, nesse momento ele está sendo ouvido aqui na Polícia Federal. Marcos Duval, que como já é sabido, fez uma declaração, participou de uma live e nessa live ele disse que havia um certo envolvimento, ele foi convidado para participar de um plano articulado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, diante dessas declarações, inclusive o senador Marcos Duval disse que em seu celular ele teria mensagens que comprovam uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto. Então, diante dessa declaração, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da própria Polícia Federal, autorizando que ele venha aqui prestar depoimento. Qual seria a participação de Marcos Duval? A gente sabe que ele é da polícia, ele é delegado, então, como ele teria mecanismos, segundo ele foi convidado para participar desse plano, no sentido de fazer uma espécie de gravação, algo que pudesse comprometer o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O plano, então, seria flagrar algo que indicasse que a eleição presidencial teria sido direcionada e, com isso, contestar o resultado das urnas e impedindo, então, a posse do presidente Lula. Esse pedido, como eu disse, foi feito, pedido de oitiva do senador Marcos Duval, foi feito pela própria Polícia Federal e é o mesmo inquérito que investiga a tentativa de golpe, isso após ter sido encontrado uma minuta, uma espécie de rascunho de um decreto presidencial na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que hoje também prestou depoimento na Polícia Federal, ele que está preso preventivamente no batalhão operacional aqui da Polícia Militar em Brasília. Segundo o magistrado, segundo o ministro Alexandre de Moraes, caso seja comprovado essas pessoas que estão envolvidas neste inquérito, elas podem ser condenadas por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, esse depoimento, o que Marcos Duval vai dizer, a gente sabe que é um inquérito sigiloso, mas ao longo do dia ele ele na verdade deu várias entrevistas em vários veículos de imprensa e acabou caindo em contradição. Então a gente vai seguir acompanhando aqui, inclusive qualquer movimentação, a gente vai tentar falar com ele aqui na saída, porém, até mesmo por essa prerrogativa, ele também ser da polícia, ele entrou e saiu pelos fundos, mas a gente está aqui monitorando, viu, Vitor? Perfeito, a gente segue em contato então. Obrigado, Berenice, pelas informações. Bom trabalho por aí. Vamos seguindo agora com o Roberto Mota, direto do Rio de Janeiro, já com a gente também. Queremos ouvi-lo, Mota, que nos diz sobre tudo isso que já temos até agora. O depoimento está em andamento. O senador Marcos Duval fala agora oficialmente. Devemos ter daqui a pouco, então, novidades, né? As primeiras declarações dele agora aos investigadores da Polícia Federal para tentar desfazer essa confusão toda que se formou hoje, né, Mota? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Renúncia não é propriamente uma novidade na política brasileira. Novidade é renunciar à renúncia. Isso sim. Semana passada eu publiquei um artigo chamado Manual de Sanidade nas Redes Sociais. Nesse artigo eu dou várias dicas para que as pessoas usem as redes sociais de forma saudável, produtiva, civilizada. Entre as dicas, eu recomendei: não use as redes sociais quando você está sob forte emoção. Quando você escrever alguma coisa movido por um impulso assim, muito forte, espere, deixe aquele texto, aquela postagem descansando 24 horas. E aí no dia seguinte você revê aquilo. E eu disse, em mais de 80% dos casos, você vai apagar o que você escreveu. Você não vai postar. E me parece que a leitura desse meu artigo fez muita falta nesse caso. É um episódio que parece uma mistura de novela com filme de suspense, com uma dessas séries sem pé nem cabeça que passam nos canais de streaming, com uma teoria da conspiração tão elaborada que é impossível entender o que está acontecendo. Vocês vão lembrar que ontem mesmo eu comentei aqui
que a política esse ano nos revelaria muitas surpresas. Ontem mesmo eu recomendei que as pessoas evitassem conclusões apressadas a respeito de pessoas ou de situações na cena política. Ontem mesmo eu lembrei a longa lista de decepções que o eleitor brasileiro já teve nos últimos anos. É uma lista imensa. Eu acho que isso faz parte, é parte do nosso papel aqui, né? Lembrar as pessoas. Eu acho que é justo a gente, diante de um quadro desses, dizer que o trabalho e a postura de uma grande quantidade desses representantes eleitos é completamente incompatível com a expectativa que nós, eleitores, depositamos neles. Né? É quase que uma decepção atrás da outra. É lógico, isso não é um problema exclusivo do Brasil. Se a gente olhar para o mundo, isso acontece no resto do mundo também. E há quem diga que isso é um desafio das democracias, onde, para você ter acesso a um mandato e ter muito poder, né, o candidato precisa apenas conseguir um determinado número de votos. É isso que coloca alguém na Câmara ou no Senado. Nenhuma outra qualificação, a princípio, é necessária. Até qualificações que seriam necessárias para você conseguir um emprego, né? Então, não é necessário você ter um caráter adequado, ou você ter experiência em qualquer coisa, ou competência. Não é preciso que você alguma vez tenha feito alguma coisa bem feita na sua vida. Basta ter um determinado número de votos que às vezes você pode alcançar, por exemplo, porque você é uma celebridade. Às vezes, uma celebridade que você conquistou até de uma forma meio estranha, mas é isso que traz os votos para você. Né? Então, muita gente diz que esse é um problema que a gente tem a impressão que é um problema que se agrava a cada dia. Cada vez mais decepções, e as decepções são cada vez maiores. Isso é o sentimento que muita gente tem como eleitor, né? E muita gente diz que talvez a origem desse problema esteja no nosso sistema de votação proporcional, aquele sistema onde você vai votar para deputado federal e tem lá milhares de candidatos às vezes, né? Não é o caso, por exemplo, da votação para senador, que como é uma votação majoritária, o número de candidatos é bem reduzido. A disputa geralmente se resume entre 2 ou 3 nomes, né? Mas há quem diga também que, na verdade, a origem deste problema, do qual este caso é um exemplo típico, estaria na tradição de populismo e patrimonialismo que infecta a política brasileira lá desde o início, né? Ao contrário da política de outros países, que teria tido um começo baseado em idealismo, nos melhores ideais da sua época, a política brasileira começou baseada em populismo e patrimonialismo. Deixa eu traduzir o que significa isso. Populismo e patrimonialismo. Significa, populismo, eu vou prometer qualquer coisa para poder me eleger. Não interessa se essa coisa é boa ou é mesmo nem factível. O que interessa é que eu me elejo. Segundo, o que é patrimonialismo? É o seguinte, eu vou entrar na política para me dar bem. Eu vou entrar na política porque eu vou ganhar muito dinheiro, meus amigos vão ganhar muito dinheiro, eu vou ter muito poder. Então, há quem diga que a explicação é essa. Agora, há quem diga que a explicação, na verdade, é outra. E muito mais simples do que tudo isso. Tem pessoas que dizem que esse problema, ele sempre existiu e sempre foi grave. A gente não ficava decepcionado porque a gente nunca ficava sabendo. Eu fiz essa pergunta hoje para uma pessoa com a qual eu estava conversando, que estava desesperado diante da situação atual, e eu perguntei a ele, e 20 anos atrás? Como é que você sabia, o que você sabia sobre a política de 20 anos atrás? O fato é que esses fatos agora vêm à luz e não ficam mais, como o nosso querido Zé Maria falou muito bem, no escurinho do cinema. Eles agora estão à vista de todos. E você, Thiago Pavinato? Boa noite, Pavinato. Boa noite, Brown, Kobayashi, Mota, Trindade, nossa audiência. Estamos aí, né, com mais um episódio dessa novela
dessa novela surreal que é a política brasileira. Bom, é muita informação. Uma hora ele dá uma informação, outra hora dá outra informação. Deve ser por conta da formação dele em Aikido. Dependendo do momento, ele dá alguma coisa, alguma informação de acordo com a temperatura do momento. E se ele fez algum treinamento na SWAT, meu caro Nelson, eu acho que foi na SWAT Trapalhões, né? Você lembra que eles iam com a bicicleta, a caixa de papelão e por aí vai? Porque não é possível, em uma entrevista, você dizer com tanta convicção que a cena de um complô aconteceu no Palácio da Alvorada, e em outra, falar de uma maneira estranha de estrada de acesso ao Jaburu, que é outro palácio, é o do vice-presidente, e depois ainda falar da Granja do Torto, que é outra residência presidencial que, no governo Jair Bolsonaro, estava ocupada pelo ministro Paulo Guedes. Ele renuncia, depois renúncia. Hoje à tarde, ele combinou de dar uma entrevista, eu queria fazer muitas estas perguntas a ele, mas aí ele disse que não dava, e no mesmo horário que ele disse que não dava, ele apareceu dando uma entrevista naquela emissora que tem um estúdio dentro do Congresso e não é a TV Brasil. E o que mais me chocou na tarja, tá vendo isso aqui que vocês leem aqui embaixo? Isso é uma tarja. Na tarja do programa em que ele estava dando essa entrevista, porque ontem na live ele disse que foi coagido por Bolsonaro. Depois ele disse que não foi coagido. Na tarja desse programa de agora à tarde, ele disse o seguinte, a tarja, entre aspas, tá? Doval diz que Bolsonaro tentou coagi-lo a golpe. Ou seja, ele foi, voltou e voltou de novo. Aí eu fico pensando, ele diz, né? Ele fala que ele estava na cena desse complô. Aí, diz Doval, na entrevista que ele deu à tarde, ele, se referindo ao que o Daniel Silveira propunha para o golpe, ele falou isso. Mas não foi dito isso, mas ele falou de... Então foi dito o quê se você estava lá, Cristo? Você estava lá. Então fala o que ele falou. Porque agora que você está delatando o acontecido, se você estava lá, você sabe. Como é que você fala? Ele falou isso, mas não foi dito isso. O que significa isso? Outra coisa, o que significa tentativa de coação? Não existe tentativa de coação, existe coação. A coação pode dar certo ou não, mas coação é coação. Um senador que esteve em tantas mesas do Congresso, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, o mínimo que ele deveria saber é que não existe tentativa de coação. A coação dá certo ou não. Bom, vai e volta. Agora, nós precisamos parar para nos perguntar o seguinte, ele disse que denunciou. Bom, denunciou para quem? Ele falou com o ministro Alexandre de Moraes. Tá, mas isso não é denúncia, isso é fofoca. Isso não é denúncia. Não, cadê a formalidade da denúncia? Ele não denunciou. E outra, isso aconteceu, essa narrativa do complô, segundo o senador Marcos Duval, aconteceu no dia 12 de dezembro. No dia 14 ele se encontrou com o Alexandre de Moraes. Nesse meio tempo, entre o dia 14 de dezembro e hoje, ele falou à Veja, onde ele entregou prints. Por que que ontem ele quis adiantar a matéria da Veja, falando em live, e depois se desculpar, falar que estava com a cabeça quente, estourado, como se tivesse uma briga de casal? Peraí, ele é casado com quem? Com Daniel Silveira ou com Bolsonaro? Isso também não me fica claro. Uma briga de casal? Ele é casado com quem? Aí continua. Se ele fez a denúncia, por que é que ele não requereu a quebra do sigilo telemático dos envolvidos? Por que ele não abriu a denúncia formalmente? Porque agora as investigações dos atos do 8 de janeiro já cogitam pedir a quebra de sigilo do presidente da República e do Daniel Silveira. Mas isso podia ter acontecido lá atrás, afinal de contas, ele foi lá e relatou tudo para o Alexandre de Moraes. Ele falou tudo, segundo ele. Alexandre de Moraes não se manifestou. Pode ser, então, já que Alexandre de Moraes sabia tudo e nada aconteceu, eu sou levado a pensar
que Marcos Duval mentiu, que ele não foi falar com o Alexandre de Moraes. Deve ter sido mais um devaneio. Por quê? Pode ter sido que ele foi com a ideia de falar uma coisa, chegou lá, falou outra e saiu pensando que falou uma terceira coisa diferente. E vai saber agora o que ele está contando ali na Polícia Federal, porque quem denuncia tem que fazer a prova. Ou ele está fazendo isso para dizer, olha, o Alexandre de Moraes sabia, não fez nada e agora ele é suspeito para continuar nas investigações, para continuar conduzindo esses casos. Ou talvez ele queira fazer uma fita com o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele estava muito marcado com o bolsonarismo. Ou ainda, ele quer fazer uma cortina de fumaça, porque ele foi um cabo eleitoral muito eficiente da primeira eleição de Pacheco para a presidência do Senado. Ele queria agora, bem no dia, bem no final das eleições da Câmara e do Senado, fazer uma cortina de fumaça para que ninguém preste atenção. Quais senadores vão levar os cargos de segundo escalão do governo federal, como a diretoria de marketing do Banco do Brasil, como as mesas do Senado, da Câmara, do Congresso, porque isso vai mostrar quem votou em quem estava alinhado com quem. Então, é uma cortina de fumaça, ele quer atrapalhar, colocando suspeição no Alexandre de Moraes, ou ele quer fazer uma fita com Lula, ou ele está ficando louco. E ele precisa de ajuda psiquiátrica urgente.